Quando a gente pensa em suíte de escritório, o aplicativo mais famoso sem sombra de dúvidas é o Microsoft Office, que hoje se chama Microsoft 365. Mas apesar disso, ele tem uma série de limitações. Para utilizar de maneira gratuita, você obrigatoriamente precisa utilizar a versão web, que além de ter menos ferramentas, ele não funciona de maneira offline. E não é só isso, ele também não tem um aplicativo nativo para Linux, o que limita ainda mais as nossas possibilidades. Mas apesar dessa ser a aplicação mais famosa, ela não é a única. Em alguns casos, ela pode inclusive nem ser a melhor. Uma grande alternativa no mercado é o WPS Office, uma suíte de escritório que promete ser mais inteligente, gratuita e com compatibilidade total com o Microsoft 365. E para conferir se isso é realmente verdade, eu fui convidado pela WPS Office para testar a ferramenta e compartilhar aqui com vocês se de fato vale a pena trocar o Microsoft 365 pelo WPS Office. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é exatamente o WPS Office. Basicamente, ele é uma suíte de escritório e conta com 4 aplicativos. Um para escrever documentos, outro para criar apresentações, outro para planilhas e um para ler e editar PDFs. Ele conta com aplicativos para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, o que quer dizer que independente do sistema que você utilizar por aí, você vai conseguir abrir os seus documentos. Mas e o preço? Como que funciona? O WPS Office conta com um plano grátis que deve funcionar para a grande maioria das pessoas. Esse plano permite utilizar todas as aplicações nativas, independente de sistema operacional, além de criar seus documentos tranquilamente e utilizar todas as ferramentas de formatação. Mas além da versão grátis, existem 2 planos, o WPS Pro e o WPS AI. O plano WPS Pro traz todos os recursos de PDF, conversão de documentos, reconhecimento de texto, assinatura eletrônica, além de garantir 20 GB de espaço em nuvem para salvar os seus documentos e não tem nenhum tipo de publicidade. Já o plano WPS AI, como você deve imaginar, permite utilizar as funcionalidades de IA do WPS Office, mas isso eu explico já como que funciona. Quando você entra no site do WPS Office, a primeira coisa que você dá de cara é que ele possui compatibilidade total com o WPS Office. O que isso quer dizer é que se você receber um documento no seu trabalho ou faculdade que foi feito no Word, Excel ou PowerPoint, você deve conseguir abrir sem nenhum tipo de problema, seja nas informações em si, quanto na formatação e estilização. E para a gente testar se o WPS Office é realmente compatível com os arquivos do Microsoft Office, eu contei com uma ajudinha dos membros do canal de Linux, que me enviaram alguns documentos deles para a gente conferir aqui. Então, antes de mais nada, fica o meu agradecimento por aqui, e se você quiser fazer parte dessa comunidade, é só conferir em play.geolinux.com.br. Para esse teste, eu abri 2 documentos .docx, uma apresentação de slides, uma planilha e um arquivo PDF, para conferir o que acontece com cada um deles. E não só isso, mas eu testei os mesmos arquivos tanto no WPS Office para Windows quanto para Linux, para ver se tem alguma diferença entre as duas versões. Primeiramente, eu testei os documentos de Word. Aqui eu não notei problema algum. As fontes carregaram normalmente, a formatação segue exatamente igual ao documento original e nenhuma imagem está quebrada. Isso tanto na versão de Windows quanto na versão de Linux. Em segundo lugar, a gente tem a planilha de Excel. Assim como o Word, eu não tive problema nenhum, nem de fonte, nem de formatação. Aqui inclusive me surpreendeu que o WPS Office reconheceu até mesmo o pop-up de dica desse template e exibiu de maneira correta de todas as células. Aqui também a gente não teve nenhuma diferença na versão de Windows e de Linux. Depois, a gente tem o arquivo de PowerPoint. Aqui sim, a gente teve um probleminha. Enquanto a formatação seguiu intacta, tanto na versão de Windows quanto na versão de Linux, na hora de renderizar a fonte, a gente teve um problema. Na versão de Linux, nos previews que aparecem no lado esquerdo da aplicação, alguns dos textos ficaram completamente bugados e ilegíveis. Se a gente mudar a fonte do texto manualmente, esse problema some e tudo volta ao normal. Curiosamente, esse problema não aconteceu na versão de Windows. Por último, eu testei o arquivo de PDF. Aqui, infelizmente, a gente teve um grande problema.
a versão do WPS Office para Linux simplesmente se recusou a abrir o arquivo e ficou em uma tela de carregamento infinitamente. Já no Windows, o arquivo abriu normalmente e eu pude não só visualizar, mas utilizar a ferramenta de editar e todas as outras. Com esse teste, a gente consegue ter uma noção maior do nível de compatibilidade do WPS Office com os arquivos feitos no Microsoft 365. E não apenas isso, mas também entender um pouco mais da diferença entre a versão do WPS Office para Windows com a versão de Linux. Apesar da versão de Linux contar com os 4 principais aplicativos, a versão de Windows é mais completa. Não só pelos problemas na versão de Linux não apresentarem na versão de Windows, mas na versão de Windows você também conta com uma série de templates prontos para você utilizar à vontade e também é possível utilizar o WPS AI. O WPS AI é uma ferramenta do WPS Office em que você pode fazer uma série de coisas diferentes em todos os apps da suite utilizando IA. Na tela inicial do WPS Office existe uma categoria WPS AI onde você consegue ver tudo que é possível fazer com ele. Dá para criar arquivos automaticamente com base em um prompt, corrigir os seus erros de digitação, melhorar sua escrita, traduzir textos e até mesmo resumir um grande documento. Dentro de cada documento, você também encontra uma aba WPS AI junto das outras ferramentas, e você pode utilizar todas essas ferramentas exatamente no texto que você quiser. Não é necessário aplicar uma tradução em um documento inteiro, por exemplo. Você pode fazer isso em um parágrafo específico. Mas depois da gente conferir todas essas ferramentas presentes no WPS Office, fica uma pergunta: será que vale a pena utilizar o WPS Office? Infelizmente, a resposta é sempre um pouco menos empolgante. Depende. Se você precisa de uma suíte de escritório que conte com uma versão nativa e offline para o seu computador e sem precisar pagar nada, o WPS Office com certeza pode ser uma ótima opção. Se você estiver utilizando o Windows, ainda melhor, já que essa versão conta com mais ferramentas do que a opção para Linux. Mas se você já paga uma assinatura do Office 365 e utiliza diversos outros serviços da Microsoft, como e-mail e armazenamento de arquivos, talvez aí fique um pouco mais difícil justificar sua migração. Mas tudo vai depender do seu workflow, das suas necessidades e do que é uma prioridade para você. Mas uma coisa é certa, o WPS Office é uma ótima ferramenta e vale a pena ao menos testar para ver se funciona aí para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de clicar no primeiro link aqui da descrição para conferir o WPS Office mais de pertinho. Uma outra ferramenta extremamente poderosa para o seu trabalho é o e-mail, mas que desde sempre sofre com um grande problema: o spam. Nesse vídeo aqui do lado eu te mostro por que em pleno 2025 a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Eu te vejo lá.